Boa tarde, gente. A gente está iniciando mais um Restart Podcast. Hoje é dia 30 do 11. Aqui quem fala é o Thiago Riga. Hoje é o dia do teólogo e também é o dia da amizade entre o Brasil e a Argentina. E geralmente a gente grava com mais uma pessoa, o Dao Yamanaka. Hoje ele teve um compromisso, ele não pôde estar aqui conosco, né, galera? Mas hoje a gente tem a presença desse talento aqui, o Adam Andrade. Seja bem-vindo aqui nos nossos Muito nosso obrigado. podcast. Estamos chegando aí para housetar tudo, housetando o Japão. Aí sim. E aqui a gente tá também do nosso lado aqui nos bastidores, a gente tá com o empresário do Adam, o Carlos Iacabe. E- E logo mais a gente vai tocar aí, né, lá em Sesaki. Com toda certeza. Hoje é dia de housetar tudo por aqui, bicho. Ah, aí sim. Ó, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast e ao Japão também, né? Quando que tu chegou aqui no Japão? Eu cheguei faz 2 semanas já, né, Carlos? Dia 13? Já 13 13. de novembro, né? É, Primeira vez que tu chega aqui no Japão? primeira vez mesmo. Tô adorando. Se não tivesse mulher e filho em casa, eu ficaria por aqui. Aqui é Ou maravilhoso, maravilhoso mesmo, sabe? quando tu chegou aqui a primeira vez, assim, qual foi a tua primeira impressão, assim, que tu Ah, teve? cara, aqui foi para mim foi uma renovação, Uhum. sabe? Eu vim borboleta, eu vim na largata, sabe? Aqui nasceu aquela, floriu tudo assim, sabe? O Aham. carinho, os shows aqui foi imenso. A galera se emocionou muito, eu também me emocionei demais. Então, volto Uhum. totalmente diferente, com um conteúdo, com uma espiritualidade até enorme, assim, sabe? Aham. Porque o pessoal muito carinhoso comigo, foi muito bacana em todo lugar que a gente se apresentou. E até agora eu tô procurando uma bolinha de papel no chão, não encontrei, bicho. É, né? A diferença, A né? diferença né, cara? Aham. Pessoal educado e tudo limpinho, é maravilhoso, maravilhoso. E tu andando pela rua aí, tu achou estranho a mão contrária aqui? Ah, com certeza. Toda hora eu quero dirigir o carro do Carlos, ele não deixa. Ele fala assim: "Vamos embora". Aí ele fala: "Você vai dirigindo?" Eu falei: "Como assim?" Aí ele fala: "Não, é pro outro lado, bicho". Ah, Dá uma estranheza, né? né? Diferente, né? Totalmente diferente. Aham. E me diz uma coisa, como é que é isso aí Faz tempo que tu interpreta o Raul? O Raulzito eu comecei a interpretar, assim, com 14 anos eu já me interessava pela história e pelo conteúdo, que eu sempre gostei de filosofia, espiritualidade, Ah, pode esse crer. meio, né? Sim, sim. Então, de pequeno, meu pai já escutava Raul. Aham. Assim, mas eu fui começar a entender com 14 anos. Uhum. Aí com 16 anos, eu montei a primeira banda para cantar Raul Olha, Seixas que e tá massa. 20 anos aí, Ah, é? Raulzitando em todo lugar. E tu começou com 14 tocando violão? Tocando violão e fazendo aquela coisa ali em casa, que eu sempre gostei dessa coisa de falar pro povo, né? Então, na juventude eu era meio que punk, sabe? Aquela coisa assim. Aí depois eu vi que não dava tanto certo, sabe? As pessoas falavam, mas não colocavam as palavras em ação. Aham, Minha coisa sempre foi de colocar a palavra em ação, sabe? aham. Então o Raul, ele me despertou isso, essa coisa de evolução, da coisa da espiritualidade, de me evoluir cada vez mais, ser cada vez melhor, e também pelo conteúdo que ele passava, Sim, que, sim. que, eu, que eu procurava saber e acabava entendendo que ele estava abordando tudo. Então, os grandes filósofos, Aham. várias coisas eu aprendi muito com o Raul, assim. Aí cantei ele, eu falo que eu cantei ele tanto que uma hora ele estava falando comigo, aí me tornei isso. Quis falar também, sabe? Pode crer. Eu ia perguntar, né, mais sobre como tu começou a interpretar o Raul, a tua história, mas eu também tenho curiosidade em saber sobre. Porque o Raul, ele fez grande sucesso junto lá, ele tinha muita amizade com o Paulo Coelho, Sim. né? E eles são da ciência oculta e eles têm bastante conhecimento da ciência oculta. Tu também já estudou alguma coisa Ah, assim? cara, na época, assim, eles navegaram em tudo, né? Raul, ele, como artista e conhecedor, ele tem que navegar tudo.
todo artista ele tem que ter um conhecimento brando para fazer sua arte, né. Que Uhum. se ele focar em apenas alguma coisa, a arte ela vai se limitar. Então eles fizeram um conhecimento brando da coisa, assim, eu digo assim, sabe. Aham. O importante, assim, que nem eu digo, que ele nunca fez mal para ninguém. Ele era sempre aquele que ficava com medo, assim, olhando as coisas acontecerem, né. Aham. O Paulo era mais envolvido na parada, assim, não, é Raul era só pra aquela de caô, sabe. Tô aqui de caô, mas tô pegando o embalo aqui. Então ele quis saber de tudo, né, que 74 teve o Bang Gita, que Manga. fala a primeira Bíblia, né, que a gente tem contato, então, que fala do rei de um guerreiro Arjuna que procura Ah, Deus, a Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Ah, sim, que Então fala da guerra, né. ele Entendi. entendeu, ali você descobre que é onipresente, onisciente, Deus está em todo lugar, ali já está começando o toque, né, Aham. Sim, entendeu. sim, sim. Então, o Raul ele navega nessas coisas, assim, que eu gosto que ele fala diretamente para o povo, Aham, diretamente para todo mundo, escutar de uma forma fácil, aham. para todo mundo captar esse insight, Uma né. forma poética, né, assim, que uma forma que deixa Que de poética, subliminar e meio que que, deixa simples, né. né. E Aham. isso que é a grandiosidade da coisa, é você fazer uma coisa, difícil ficar simples, Simples. né. Aham. Você fazer um resumo da simplicidade e mostrar tudo aquilo que é, "Faça o que tu queres, pois é tudo da lei". né. É É. isso aí. Aham. É esse caminho, assim, que Raul tem, que eu fico, assim, cada vez mais que eu canto, mais eu evoluo, parece que ele está falando comigo, é um toque, sabe, a gente vai Aham. falando: "Ó, ali é um toque". Então eu tento pegar esses insights e me evoluir como ser humano, como Ada Andrade, Aham. e interpretar também ele da forma que ele queria talvez, sabe. Aham. De falar eu falo assim que todo show que eu faço, eu gosto que uma pessoa ou 2 sai de lá de uma forma diferente de pensar, Sim. sabe, porque a música que eu faço, assim, não é só o Raul cantado. Você não vai chegar no meu show, você vai ouvir eu cantar começar a música do trecho que nem um disco, sabe. Uhum. Eu gosto de expressar também a mensagem. Sim, Então a sim. mensagem ela fica dentro de cada música, Uhum. que é o despertar da consciência de cada pessoa. Então eu pego gatilhos ali e tento colocar dentro da música, sabe, e para despertar. Tentar alquimizar esse pessoal todo aí. Saca? A Aham. gente tenta despertar. E isso vem trazendo coisas boas. Então todo show a gente consegue, abranger e fazer que as pessoas entendam um pouco maior e vêm falar comigo: "Poxa, olha, eu estava pensando nisso aqui, talvez eu vou fazer, porque, o que você falou aí tem a ver com o que eu estou passando agora", Uhum. saca. Então você acaba entendendo as pessoas, um pouco da vida, vamos dizer assim, os macetes da vida e do xadrez. Aham. Aí é a coisa que eu mais gosto, assim, é falar e despertar algo em alguém, saca. A pessoa, assim, às vezes está em dúvida, aí ouve uma mensagem e fala: "Poxa, acho que eu vou tentar arriscar, acho que eu não vou ter essa dúvida", porque a vida é uma só, é uma experiência única, né. Uhum. E às vezes a gente tem que se jogar mesmo com medo e fazer as coisas, que senão a gente não vai saber qual é o próximo passo. Nunca vai saber, né, senão Se não se senão jogar, nunca vai saber, vai ficar sempre em linha reta, né. Então a aham, gente tem que dar uma curvada de vez em quando, assim, e dar um susto no aham. medo e falar: "Vou com medo mesmo e vai dar tudo certo". Aí que vem a nova um novo momento na sua vida, é quando você se vai com medo mesmo, aí que você vê que dá certo, aí você fala: "Ó, vou continuar por aqui". Pode crer. Então essa coisa do Raul que eu gosto também de você se arriscar, colocar as palavras em ação. Às vezes a gente fica muito pensativo, achando que talvez possa dar certo, que não possa dar certo alguma coisa, e às vezes esquece uma coisa que é uma ideia brilhante, que você tem medo de fazer, ou porque alguém está falando para você que não vai dar certo, Aham. ou por N motivos, né, e as pessoas às vezes es perdem ideias brilhantes e deixa na gaveta ali, sabe. Porque foi pela onda dos outros e não foi pela sua Pe autoconfiança, intuição ou né. não Aham. botou sua palavra em ação, então aí fica ali, aí depois quando você já tá velho, já tá já já
não que todo momento, toda idade você pode lutar, né, você não existe idade para quem quer fazer alguma coisa, Uhum, quem tem um prazer de fazer, mas acaba às vezes te colocando mais medo, assim, você fala: "Olha, aquela ideia era boa, eu poderia ter feito aquilo", uhum. saca. Então eu falo para as pessoas que a gente tem que fazer. Se você teve uma ideia, faça, e se deu errado, tente outra vez. Você vai tentando e vai moldando o seu trabalho ali para tudo dar certo, né. Aham, Que o negócio para dar certo é só a persistência, amigo, é, porque na primeira tacada nunca vai dar certo. Às vezes dá, aham. mas mesmo assim, aí você quando dá, você tem que ter o equilíbrio para você aprender com isso, né, porque senão você acaba perdendo tudo que você deu pela primeira tacada, né. Aham. Então eu busco esse entendimento, esse jogo da Uhum. vida, né. E é isso que eu passo, é Pode essa crer, mensagem aí. pode crer. E quando é que tu se jogou pela primeira vez e fez uma apresentação para bastante gente, assim, lá no Brasil? Ah, com 16 anos eu já tinha já essa mentalidade e na época, assim, os os mais experientes, vamos se dizer assim, olhava pra mim jovem cantando e falava: "Esse moleque aí bicho, não vou dar moral pra esse menino falando não". Então era difícil, era difícil a gente se filtrar em eventos, assim, Aham. porque, sempre vamos se dizer assim, sempre tem um mecanismo ali, uma trupe que que acha que não pode colocar gente jovem ou que não pode Uhum. colocar um novo, né. Aham. Aí fica sempre rodando os mesmas coi vários eventos Com a mesma coisa com os mesmos sempre. artistas, sabe. Aham, E critica os outros que tá fora para falar assim: "Ah, aham. nós é humilde, nós é o feliz", mas como que tá se tá sempre a mesma coisa? Uhum. Nunca tem algo novo, Né? "Ô, você também faz?". "Faço". "Ô, vem aqui, vamos fazer uma experiência com você", sabe. Então até hoje existe esse clubismo. O Raul ele não gostava disso, né. Aham. Raul ele queria um todo, uma união, um Uhum. jogo todo. Então quando isso acontece, meio que foge do parâmetro que ele queria, Aham. saca. Então para mim conseguir meu espaço foi, assim, difícil. Aham. Saca? Aí depois teve essa coisa de flopar os outros, agora é essa moda, né, Hã. você começa a flopar o outro, "Ah, o outro ali vou flopar ele", nem conhece a pessoa, Aham. então você acaba sendo subjugado 2 vezes, sabe. Uhum. Aí você tem que se provar de novo e provar para os outros que você tá na jogada, É, saca. os desafios É o que desafio, sempre você é. vai ficar ali, você tem que se reformular sempre, Uhum. tem que ficar ali no jogo, que nem o jogo dos ratos, fazer os 2 jogos, sabe, a vida é essa. Uhum. E às vezes a gente passa por um percalço assim, mas é que nem eu falo, bicho, quando vem um problema, pintou a pedra no meu caminho, eu subo nela, dou uma sapateada, dou uma brincada e desço de boa. Ou se não, dou uma curvadinha, nada tá me pegando. Eu tô fazendo sempre do o negativo positivo, sabe. Uhum. Então depois que eu aprendi essa jogada aí, nada me pega. Parou. Não Pode não 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 me aflige mais com nada, sabe. pode crer. Chega num nível que a gente, né, já tá tão acostumado ou preparado ou calejado, né, que a Como gente já vai, né. já você já sente que já tá tranquilo. Aham. Man, e é importante isso, é Uhum. importante cada um ter sua opinião. Hoje eu agradeço sim, cada um ter sua opinião é importante, Aham. saca. É que nem eu falo, o yin e yang tá trabalhando junto, então tem que existir um pouquinho do mal, um pouquinho do bem, porque senão só se existir só o bem, você vai achar que você tá ali, você é tudo, e às vezes não é, saca. E Aham. às vezes quando vem o mal também, ele te impulsiona. Quando Aham. alguém Superar alguns limites é, também, né, a algumas pessoa quando vem um mal pra fazer assim pra você, aí você tem que ter a jogada, aquele jogo de aham. cintura, pensar e falar: "Ó, vou fazer positivo de você aqui, É. e vai dar tudo certo. Vou mudar a sua opinião", saca. O meu Aham. negócio é assim, Pode você tá crer. falando mal de mim? Então tá bom, um dia eu vou te encontrar e vou mudar a sua opinião. Vamos bater um papo, vamos ver aqui, talvez não seja isso que você tá pensando. Uhum. E o Raulzito já ensina isso, né, você tem que ser a metamorfose ambulante, você tem que é preciso você mudar de opinião todo momento, Todo momento. mas muitas pessoas ainda não, eh
não pegou esse insight que pode mudar de opinião de uma hora para outra ou de um dia para o Não outro. se molda como uma Não se mo água. é, ela fica o momento todo com a mesma opinião, Aham. sabe, e achando que tá tudo bem, que tá tudo certo. Também respeito, mas eu acredito que a gente tem que ter essa coisa nossa, esse poder, vamos se dizer, de se auto-perdoar e perdoar o próximo, Uhum. saca. Isso é importante, essa moldada de opinião que cada vez é mais importante, falando-se de ser humano, de humanidade, É mandatório isso pra no alma, pra porque se tu alma. não perdoa, cara, a pessoa pode estar de boa, mas tu vai guardar aquilo dentro de ti, então, vai estar fazendo mal Você tá fazendo pra mal, você você tá mesmo. amargurado ali, saca. É. Então você é uma coisa que você sempre vive rodeando ali, você fica se fingindo, Hum. né. Quando você não perdoa, você não é você tá ali, você fica se fingindo, então acaba que você junta o seu clubismo, né, a sua roda de amigos, e fica ali dentro, Uhum. navegando ali dentro, porque você mesmo não quer mudar de opinião. Aham. Saca? Então, é preciso a mudança de opinião todo momento. Hum. Todo momento, eu acredito que o ser humano precisa se evoluir. A alma precisa estar em constante evolução. Cada eu tô aqui, já tô me evoluindo, sabe? Aham. A cada momento que você se presencia de vida, de trocar uma ideia, de você até tomar um banho e sair do banho, você tem que ter uma evolução. Uhum. Então, eu acredito nisso. Eu tô ultimamente aqui no Japão, bicho. Tá sendo uma evolução pra mim, assim, de 100 anos, Hum. saca? Quando vê a navalha e rasga seu olho, assim, é assim, igual o mundo existe lá fora e Ah. você: "Ó, viu?". Então, quando a gente tá aprisionado, eu sou da periferia, sou Hum. artista de rua e sou da periferia, né. Então a gente, não às vezes não tá acostumado com ver isso que eu estou presenciando, estou vivendo, sabe? Então, quando a gente vive, isso parece que você evolui 100 anos, porque é tudo de uma vez, é um barco assim, tchá, é um choque, né? É um presentão. É um presentão da vida, não é, cara? É. Aí você fica. Por isso que eu tô falando, assim, eu tô evoluindo 100 anos, 200 anos à frente, assim, volta um cara totalmente diferente pro Brasil. Aprendi aqui eu já vim com essa evolução assim, mas eu aprendi aqui o macete, sabe? O que eu Hum. devo fazer para construir algo melhor para mim, para a mensagem e de uma forma de moldar não só o eu, mas moldar talvez as pessoas que estão ao meu lado também, de ver esse lado da vida diferente, porque, mano, quando você vai assim, as coisas vai acontecendo. Uhum. Se você ficar muito ali, a gente às vezes é muito limitado, vamos se dizer assim, não quer pensar com os 10% a mais da cabeça, então a gente se limita sempre ao à mesmice, né, ou a mesma coisa, porque é isso que a Babilônia faz com a gente, o esse sistema, ele quer que a gente sempre fica rodeando, ocupado de muitas coisas, e não para analisar um pouco, vai meditar, vai dar uma olhada para dentro de si mesmo, e se reconfigurar. Então, nesse corre todo, a gente às vezes se esquece disso. E esquece de olhar a nossa intuição, né? Porque com a intuição que a gente consegue ver o flow, o fluxo da energia. E às vezes a gente quer ser teimoso e tá vendo aquela mensagem, 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 a gente não quer escutar e acaba não dando certas coisas, então tá faltando um pouco da intuição também, Com né? toda De certeza. perceber o movimento das coisas que tá acontecendo, Se né? você tem que sentir que nem a coisa aqui é a flor da pele, sabe, você tem que ser a flor da pele todo momento, porque assim, quando você é a flor da pele, é que você vai pegar todos os insights que é necessário da vida, Sente. sente. É. Todo momento você tá ali, ó, você tá presente, Aham. sabe, você tá livre dentro de você, você tá presente, É. então acontece essa entrega, e a entrega que é importante, né, Uhum. que às vezes você, acha que tá dando essa entrega e às vezes não é essa entrega, às vezes você só está participando de uma mesmice, Uhum. saca. E eu tento, alertar e falar dessas coisas, falar: "Ó, agora é a hora que talvez a gente dar um passo maior". E claramente que tem muitas pessoas que vão no show que são super evoluídas e me ensinam, né, e me ensinam cada vez mais: "Ó,
você viu aquele ponto ali, bicho? Faz isso aqui, sabe? Aí eu, é mesmo, é? Aí eu vou lá e ó, capito pra mim, Uhum. sabe? Então, essa coisa de você dar e receber a todo momento. Todo momento a gente tá trocando ideia, você tá dando, tá recebendo informação. E você tem que captar a informação e guardar contigo para você analisar Aham, e se evoluir dentro de você e você ter uma opinião formada aham. sobre toda essa coisa toda. É, e me diz uma coisa, como é que tu conheceu o Carlos Acabe? Ah, cara, Carlos, foi assim que eu sou artista de rua, toco assim nos barzinhos de finais de semana Aham. Em São e Paulo? é, São Paulo. e gosto muito de tocar na rua porque eu me alimento de almas. Eu digo que eu me alimento de almas, de sorrisos, de abraços, Aham, de pessoas. Então na rua assim quando você está tocando ali, muita pessoa para e algumas lembram do passado, outras lembram de alguém que morreu, que gostava muito, uhum. outras não conhecem e falando: "Que de quem é essa música aí?". É Raul Seixas. Aí já sai dali, já pesquisa no celular e já sai com a mensagem, sabe, tipo Aham, um Tente Outra Vez, alguma coisa assim que bate muito ali na rua, assim, quando você tá passando, o povo correndo aham, e tal, aquela coisa. Então eu me alimento disso. Aí chegou a pandemia, nego. hã, A pandemia chegou, o artista não podia estar na rua, né. hã. Os bares estava todo fechado. Afetou tudo, né, na Então, verdade. aí como que faz? Vai procurar emprego, o emprego não está servindo porque a maioria está trabalhando de home office, que Home já está office. empregado. É. Aí eu falei: "Ah não bicho, tem que fazer alguma coisa", porque a maioria da nossa classe, assim, Uhum. estava reprimida e o pessoal estava ficando muito triste. Então eu falei: "Para não ficar triste, cara, eu vou entrar na internet Sim, sim. e é live". Vou fazer a live de Raulzão, e não era o chapéu na rua, agora é chapéu virtual, man, Aham. saca? Colocava lá, ó, chapéu virtual e pau. Mas eu não sabia que ia me dar tanto hater, né, cara. Ixi, os Hã. pessoal aí: "Ah, tá pedindo dinheiro na internet, ah, não sei o que lá". Aí eu: "Poxa, bicho, acho que eu vou parar". Hum. Aí a mulher: "Não, para não, continua, você é artista, você vai ficar aí morgando por causa do pessoal". E continuei. Aí daqui a pouco chegou essa figura me dando um elogio: "Pá, vem para o Japão". Na internet? É, na É? internet. Aí eu: "Ah, cara, todo mundo tá me chamando pra vem pra cá", e pertinho, às vezes, para o Rio de Janeiro, mas é tudo, né. Aham. Vem para o Japão, eu falei: "Ah, mano, tá bom, eu não acredito muito não". Aí Ah, bate fiquei aquela, nessa né? eu porque ainda não estava preparado, minha evolução ainda não estava preparada, né. Aham. E ele sempre falava: "Vem para o Japão", toda live que eu entrava ele: "Ó, vem para o Japão, não sei Isso o desde quê". 2020? Foi, É. foi, a gente foi percorrendo isso, percorrendo, e eu: "Ah, não tô pronto e tal, não sei o quê, acho que não vai dar pra mim, isso aí é chaveco". Aí o cara falou: "E aí, Ada, você vai vir para o Japão mesmo?". Falei: "Então tá bom, eu vou. Vou agilizar as coisas aqui e vou para o Japão". Aí comecei a falar para os amigos que sentavam comigo, né, bicho, sentava só: "Ô meu brother, eu vou para o Japão, vou tocar um Raulzito". "Tá doido, cara? Já tomou uma aí, você tá ô cara, pelo amor de Deus". Aí a outra pessoa: "Ô, vou tocar no Japão, você acredita?". A pessoa: "Mano, ai meu Deus do céu, lá vem o maluco beleza mesmo, você tá maluco beleza mesmo". Hã. Aí começou a fazer isso comigo. Aí eu virei meme, cara. Sério? O pessoal colocou eu de meme, E eu de isso meme. isso o quê? Em 2000 ou esse ano ou Ah, veio esse ano foi quando a gente começou a acertar, se veio desde o aham. começo do ano, eu estava falando que já estava vindo, então já veio já A galera desacredita, né, desacreditando, meu? né, cara. Aí eu liguei pra ele, falei: "E aí, Carlos, é o seguinte, bicho". Tô virando meme aqui. Falei pra ele: "Eu tô virando meme, tá todo mundo desconfiado de mim, nem minha família acredita em mim, só minha esposa, mas aí, que a gente vai fazer? Porque se não for pra ir, se for alguma coisa, eu já me fala que eu já fico quieto, né, Hã. bicho, e né, encerra esse papo por aqui, sabe. Eu já não tô aguentando mais. Todo mundo que eu Hã. digo, ninguém acredita em mim, Aham. ninguém todo mundo aí eu: "Ah, vamos ver". Aí eu tirei o passaporte, acreditei, fiquei quietinho, comecei a ficar quieto, É. comecei não falar, Uhum. comecei só a ficar quieto, falei: "Quer saber? Quando der certo eu falo".
tirei o passaporte, uma vontade danada de botar na internet: "Ó, tirei o passaporte, vou", Aham. mas mesmo assim, fiquei quieto. Só acreditei quando eu cheguei aqui, bicho. Quando o Ah, cara falou pode aqui: "Ó, crer. tá comprada a passagem já, você vai vir", eu falei, aí eu olhei pra minha esposa e falei: "Vou para o Japão". Ela falou: "Você vai Uau. mesmo?". Aí chegando pra cá, quando eu estava com a passagem tudo certinho, uma alegria danada, man, uma alegria boa, assim, de chegar. Meu melhor companheiro, meu cachorro, morreu, bicho. Aí me deu uma Sentiu, né? tristeza Hum, danada, cara. Aí eu fiquei hum, mó triste. 15 anos de parceria. Aí depois o brother que montou o Luas Avesso comigo faleceu. hum, Aí eu falei: "Caramba, bicho, que ciclo é esse, né, man?". hum. Então foi um ciclo, assim, antes da minha chegada de lá eu desabei de chorar, né. Tive que desaguar tudo no Brasil para chegar aqui uma nova pessoa. Aí eu cheguei aqui, tava ainda, assim, vamos se dizer, num processo de luto, sabe, Hum, numa coisa, assim, meio dentro, assim: "Ah, eu vou ir, mas eu tô meio triste, cara". Aí nós fez o primeiro show no Caprichosa, cara, o Renatinho lá me tratou super bem, o público abraçou, todo mundo se emocionou, e ali eu parece que a largata virou borboleta, me deu uma pode nasceu um crer. novo homem. É, Aí dali, do primeiro show em diante, nasceu um novo homem, e tô felizíssimo, cara. parece que ele faz isso, ele primeiro tira pra tu sentir, pra quando ele tá já programando o que ele É, vai te dar, né. Então é, ele tira pra tu sentir, pra quando tu ganhar, tu sentir aquela emoção, por isso que fica a flor da pele, por isso que eu falei, tava a flor da pele mesmo, tava sensível, cara, tava, poxa, bicho, meu cachorro, cara. Ô, mano, ô, bicho. Aí cheguei aqui, me deu esse insight, essa força, assim, esse, como eu posso falar, um amor puro, uhum. sabe? Um amor sincero, uma coisa assim que eu já vinha dentro de mim, mas aqui foi uma coisa que florou, abriu assim, eu falei: "Poxa, bicho, tá vendo, Adam? Era isso que ele estava, era o toque, era isso que ele estava fazendo por mim, Reconectar. reconectar". E ele fez de uma forma muito melhor, muito melhor. Aí agora é só gratidão, irmão, a todo momento. Gratidão e evolução. É isso aí, É, a é. caminhada tá assim agora. Ah. E lá no Brasil, tu já se apresentou em quais estados ali? Tu nasceu na Bahia, A mora em São Paulo faz muito tempo, né? eu E sou ali do Grajaú desde que me conheço por gente, né, qual ali de São Paulo mesmo, da triste e linda zona sul. uhum, E eu sempre tive essa ali todos, acho que interior de São Paulo fiz bastante, as capitais também, pode crer. BH, Curitiba, Rio de Janeiro, Aham. Brasília, Goiânia. Então eu sempre tive. Quando não tinha show, a gente, eu e mais 2 amigos, pegava o carro e ia até as É, capitais, sabe. aham. Não, uma vez a gente falou: "Não, a gente vai fazer um show lá em Curitiba". "Ah, mas não tem show", eu falei: "Não se preocupa, bicho, vamos lá". Aí chegamos lá, tinha uma casa cheia de músico, dos compadres que nós conheceu lá. Uhum. Eles hospedaram a gente lá, e de lá a gente conseguiu vários shows, e a gente fez e tocava assim. Mas e para o Rio de Janeiro foi contratado, BH, e Raulzito já me levou para muitos lugares. Olha onde que eu tô, né, bicho. É do outro lado do Tu mundo. é, tudo na conta do homem, Pode sabe. crer. Então Raul, ele é meu compadre, meu mentor, ele que me leva. Se ele acha que eu sou escolhido para isso, eu só emano luz para ele e fala: "Obrigado, meu querido, você tá fazendo uma coisa enorme por mim", né, bicho. Porque, que nem eu te digo, o menino sair de uma coisa tão assim, com o pessoal lá, não é que tem uma falta de cultura, é porque não tem o poder do lazer, e não tem um poder de uma consciência, todo mundo tá Ah, se alimentando do que o sistema do dá. trabalho, né. Não, é nem nenhum trabalho, é porque eles se alimentam mesmo do que o sistema dá, Hum, sabe. Então quando você quer pensar diferente, então, você às vezes até é chamado de maluco mesmo, você fica sem apoio. Todo artista já é assim, né, cara, esse é o fardo do artista.
né? É aquela chicotada e você fala: "Não, tá tudo bem aqui", e se transformar a dor em inspiração e continuar. Uhum. Então o Raulzito ele fez eu sair dali e pensar de uma forma diferente, a jogada diferente, sabe, falar: "Poxa, não pode ser só isso. Eu tenho milhões de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aqui parado. Uhum. Pelo amor de Deus, sabe, deixa eu deixa eu conquistar alguma coisa". Mas aí eu sempre quis pular o muro, nunca quis ser parecido, sabe. Aham. As pessoas perguntavam assim: "Ô meu, o que você tá fazendo aí, mano? Pelo amor de Deus, bicho, o que você tá fazendo?" Eu falava: "Ah, eu tô aí, tô vivendo, e é rock and roll, é Raulzito e os outros". Para meu, eu falei: "Não, a mensagem vai chegar". E eu tô gravando eu tô ano que vem, 2025 agora, eu vou gravar meu disco Autoral. autoral. Oh, aí sim, hein? Sim, eu sempre tive. Eu tenho mais de Aham. 90 composições, Pô, sabe. incentivo a galera demais fazer autoral, cara. Mas eu sou daquele que tudo tem um momento, um Uhum. passo de cada vez, saca. Eu acredito que se eu fizesse antes, colocasse os meus discos antes desse período todo, desses 20 anos de aprendizado, eu acho que eu não teria essa evolução que eu tenho agora. Sairia uma coisa prematura, Aham. vamos se dizer Sim, assim, sim, saca. sim. Porque a minha coisa também é falar com o povo, Aham. sabe. A minha coisa é uma coisa. Não é só eu toco de tudo, Raulzito você canta rock and roll, canta um bolero, canta forró, então um samba, Raulzito ele abrange tudo, assim, apesar de de dar o decor para ele de roqueiro do Brasil, mas ele é um bolero, ele navega na música e fala com pessoas. Então eu sempre busquei nisso, assim, de fazer minha música e despertar algo em alguém também, né. Uhum. Então, agora que eu estou me sentindo, assim, preparado para fazer o disco, mas eu não vou deixar Raul, sabe, Uhum. os Aham. 2 projetos sempre vai estar Sim, sim. correndo ali, sabe. Aham. "Ah, tem um show de Raul", tô ali mandando a mensagem. "Ah, o Adam Andrade", porque eu sempre mantive meu nome, nunca coloquei nomes Seixas, assim, pra Hum. não ser o cover ou porque a Aham. minha jogada é outra, sabe, a minha Aham. jogada é tributo e mensagem mesmo, minha Isso. jogada Aham. é utilizar ele como mentor. Então agora que eu me sinto, assim, de fazer meu disco, fique sabendo, tô aí, tô fazendo minha jogada também, mas ó, tô junto com o Raulzito, sabe. Então e é que nem eu te disse, sempre vai ter aquele grupismo, o Uhum. clubismo ali que sempre vai Aham. tentar te desanimar de alguma forma, fala: Aham. "Poxa, não vai dar certo, poxa, essa música aí não sei o quê", então eu sempre fiquei meio reacionário de: "Será que agora é a hora?". Hum. Será que agora é a hora? E sempre o tempo foi passando e eu acabei escutando mais, Os outros do que tu mesmo. sacou? E Uhum. acabei Deixando de deixando fazer de o fazer. que tu Eu queria. poderia estar agora colocando meu disco ali na vitrola e ouvindo, saca? Aham. Mas só que eu escutei eles que: "Ah, não é o momento, não é a hora", então eu fui nesse embalo, porque eu acho que, tipo assim, as pessoas elas têm que incentivar umas às outras, né. Aham. Então é muito difícil você encontrar várias pessoas no seu caminho que te incentivem a Uhum. fazer. Então, você fica meio que: "Será que eu posso? Será que eu não posso? Será que vai dar certo? E será que eu consigo fazer isso?". E agora sim eu acho que vai dar certo, mas eu não me nego de ter ficado esse tempo, estudando, porque eu fiquei Foi estudando, fiquei tudo me evoluindo como ser experiência. humano e tendo Aham. essa experiência para quando eu dizer meu disco é a coisa mesmo que está dentro de mim, não vai ser uma coisa que você vai cantar ali para você emanar um sucesso ou jogar uma um milho para os pombos, só uma pérola É. ali, sabe. Eu quero fazer algo consistente, contundente e algo que tenha mensagem, Uhum. para alguém escutar, o jovem que vem por aí escutar e falar: "Poxa, esse cara aí bate mais ou menos na evolução que eu tô", sabe. Então meu negócio é esse. É, a galera tem medo de fazer autoral porque, ai, será que eu vou agradar o povo? Ah, será que o pessoal vai gostar? Mas eu acho que não é nessa questão se o pessoal vai gostar ou não. Eu acho que tu tem que botar, fazer história no mundo. É Tu tem que isso. botar a tua essência
para os outros. Vai ter os que vão gostar, vai ter os que não vão gostar, e é isso E aí, tá vai tudo que todo certo. mundo gosta. Não É, sabe, tá tudo então certo. tem que jogar mesmo, se jogar, né. É, e aí foi que essa eu fiquei preparado aqui para essa evolução toda, eu fiquei assim, porque eu fiz uma música pro pessoal que falava que falava assim: "Ah, não vai dar certo, você não vai para o Japão, não sei o que lá", e aí eu fiz uma música que fala assim: "Fique sabendo, sou louco demais, faço o meu caminho e não olho para trás. Disseram que não, e viram que sim. O jogo virou. Agora estou aqui para provar que tudo está no seu lugar, que nunca vou deixar de sonhar, que eu vou atrás até alcançar e gritar eu já consegui, saca? Eu já consegui, eu tô aqui. É isso Então aí, é da é é hora. a é a mensagem que eu vim de lá. E tu veio na terra aonde o sol nasce, aonde a estrela sobe, tá É, e eu ligado? tô trazendo essa música pra cá, pra gravar o clipe ali no Monte Fuji, Porra, saca? massa, ó, Pra me falar arrepiei, para ó. as pessoas assim: "Mano, o jogo virou, Aham. o jogo virou e nunca duvide de ninguém, acredite em você mesmo e vá. E vá mesmo que os outros não acreditem em você, vá, persista, bate na porta, que uma hora tu alcança. O negócio é alcançar. E ano que vem é ano de Júpiter, ano da expansão. É o ano da expansão, nego, e nós É, entrou agora na hora de aquário, então então, tá, aonde né? o que estava oculto vai se revelar, Sim, né? A sim, galera vai se ligar, é a né? grande de você se evoluir. Por isso que a gente tá nessa quando a gente começou agora na era de aquário, Aham. né, então a gente tem esse o aquariano é sempre futurista, né, gosta de É, dessa coisa do futuro, gosta de evolução. Então por isso que eu me sinto preparado agora, porque eu sempre aham, falo que eu sou aquariano nato, pode crer. sabe. Então, acredito que ano que vem vai ser um ano muito bom, porque o Raul vai fazer também 80 anos, Uhum. então vai ser um ano de muito trabalho, se Deus quiser. E o cara, pra mim, bicho, ele, ele tem que estar sempre. Nos 80 anos, eu quero levar ele o máximo que eu puder de mensagem pro povo e falar: olha, que artista que morreu 35 anos, 36 anos e ainda tá aí, sabe? Em São Pode, Paulo, cara, né? São Paulo tem a passeata do Raul que a gente junta, pode ser segunda, terça, quarta, quinta, pode ser cair qualquer dia, dia 21 de agosto, vai ser 1.000 pessoas, 150.000 pessoas, é Brasil inteiro, nego. Pode ser na segunda-feira, as pessoas tudo o dia normal, você vai ver 50.000 maluco no Teatro Municipal. Então, um artista que leva isso desde quando morreu. E todos os anos, cada vez mais gente, você vê que o maluco, ele colocou o polegar mesmo pra história, saca? Hum, E agora tá tendo a febre. Assim, o pessoal do Rio de Janeiro tá fazendo, o pessoal do Rio Grande do Norte tá fazendo. Então, pra você ver, tá expandindo, todo aham, Belém tá fazendo. Então, hum, tá nascendo uma outra revolução, assim, que eu hum, tô eu tô ali por fora, mas eu tô vendo, sabe. Antigamente só aham, tinha em São Paulo, mas agora o pessoal pegou em outros estados para fazer. Então vai ser uma coisa de uma expansão maior, uhum. saca. Então o cara tá cada vez mais crescendo, tá cada vez mais se expandindo, graças às pessoas que fazem o movimento, Uhum. né, que criam essa passeata, que criam essas coisas, mas as pessoas, têm que fazer, mas tem que ter a metamorfose ambulante de se evoluir. De se adaptar também, né, a toda a É, porque passagem dos não momentos pode ali. você não pode fazer, criar e ser limitado para você e o seu grupo sempre fazer, sabe. Aham. Você tem sempre que colocar algo novo, porque se você cria a parada, tudo bem, você não que cria, você tá fazendo o evento. Mas se você faz o evento do Clube do Bolinha sempre, não entra a metamorfose, não entra talvez um cara aí que queira também Só fica fazer. no casulo. É, É. entendeu? A gente precisa, assim, de uma forma geral, sempre, fazer os eventos de uma rotatividade, Uhum. sabe, para todo mundo que tem bandas, que é artista, passar por ali, Aham. saca. Então acredito nisso, porque assim é que se expande a coisa.
Assim é que a gente vai. Tem muita gente boa, talentosa aí que ninguém conhece, É, só falta uma oportunidade, um espaço, e né, talvez pra vai, e pum. a pessoa se evolui ali, Aham. saca? E de palco, de tudo, saca? Se você, se uma passeata lá da Bahia chamar um artista de São Paulo, sabe? E vai Hum, trocando artista, né? né? Você vai trocando É um artista, intercâmbio ali, né, intercâmbio e dando aham. valor para os seus artistas também, Uhum. sabe? Eu acredito mais, se você fizer 5 anos, 10 anos com os mesmos artistas, você acaba moldando. Tudo bem que é legal, não tô falando que Uhum. é legal, mas você acaba moldando uma coisa que o Raul, talvez não é que ele não queria, é outra mensagem, Aham. né? Porque senão, União, né? ou senão o novo não chega, Aham. o novo não vem. Sempre você vai estar ali você vai estar participando do clubismo e você acha que não está participando, saca? Aham. E eu fico só de olho nessa coisa, botando o dedinho na ferida assim, ó. Pra ver se acontece alguma coisa muito nova, se aconteceu, que legal, que bacana. Aí a gente vai moldando essa estrutura das pessoas que curtem Raul, não saber exatamente porque eu não sei, sabe, mas saber a procura da evolução que ele tinha, a humildade que ele tinha, o amor que ele tinha, o Uhum. tanto que ele se doou para a arte, que é preciso a gente entender o tanto que o cara doou para a arte, é preciso, a gente aceitar essa evolução que ele procurava e a gente também tentar não ser parecido, mas surfar na mesma onda, sabe? Uhum. Quando você surfa na mesma onda do artista, é que você vai sacar o que que ele queria dizer. Se o cara é humildade, se o cara queria uma união, um conjunto de todos, você não pode acabar separando, Né? cada um com o seu, sabe? Ou senão, e tem a coisa muito assim de um cutucar o outro, fazer uma fofoca. Ah. Depois que eu parei de essas coisas, quando a fofoca vem até mim, eu já corto aqui no ouvido, sabe? Hum. Aí eu já não quero passar pra frente, Aham, sim, mas sim. eu quero passar assim, ó, ô bicho, é uma coisa que existe, tá aí, mas a gente pode reformular. Aham. A gente tem esse dever de reformular, tem esse dever de talvez falar para as pessoas: "Ô mano, você pode mudar de opinião. Eu sei que você é lindo, você tá fazendo um maior corre legal, sei que eu te admiro como pessoa, eu te admiro, mas eu acho que se você não abordar esse tema, de você não julgar o outro, de você não querer fazer uma fofoca, de Uhum. você não se achar demais, Uhum. saca? A gente vai ser com mais simplicidade, com mais amor, na forma de você olhar o outro, conversar. Às vezes, até que às vezes o outro pode te atrapalhar, saca? Uhum. E não tem essa necessidade. A pessoa, se você fizer, acha que você tá copiando. Ah, você tá copiando eu, bicho. Sabe, é uma coisa. Ninguém tá copiando ninguém. Uhum. É um espaço brando, né, cara? Imagine, a pessoa que montou o podcast, a outra também pode fazer, né? É. E Cada um com a sua essência, cada um com a né? sua essência, cada um com o seu negócio, não tá copiando nada. Aham. E quanto mais tiver, melhor, porque Melhor. você tem um meio de comunicação e Aham. a coisa vai Mas o pessoal se comunica e é na comunicação que, né, aproxima todo mundo. aproxima e vai aumentando. E vai Aham. aumentando. Quando a pessoa vai pesquisar um podcast, você vai ver que tem vários, mas vai aumentando Aham. se todo mundo se unir. E a mensagem é essa, né? Uhum. E é isso que eu sempre tô meio que cutucando assim. Mas aqui, cara, o universo Raul Seixista aqui do Japão, cara, é maravilhoso, cara. Massa. Sabe? É muito massa mesmo. Muito É. massa, porque vamos se dizer que aqui o pessoal, ele, eles estão mais conectados, eu digo assim, pela amplitude de conhecimento, Hum. sabe? De uma forma geral. Eles têm mais recursos, Hum. né? Para se abranger nesse conhecimento, de ver esse lado da espiritualidade, Uhum. que talvez a gente lá fica muito preso no ego, Uhum. né? A gente às vezes lá Tá quer, precisando, né? Desse lado da sim, espiritualidade que vai vir com tudo nessa era aí. Claro. tomara, cara, tomara que venha com tudo Vai e vir. faça muitas pessoas Vai mudar de vir. opinião cada segundo, sabe? Aham. E quem não mudar de opinião, que se reformule o movimento,
de alguém falar assim: "Não, bicho, agora tem que dar". Todo mundo é uma coisa só, bicho, sabe. Um Raulzito é um cara que plantou a semente, então ele tem que abranger o todo, não a separação Ah, ou você se auto se titular hum, que: "Ah, eu faço isso, ah, eu faço aquilo", porque aí fica feio. Eu sou o cara ah, que sim, sim. eu gosto de estar no meio, mas gosto de estar no meio de uma forma sincera, de uma forma amigável, uma forma que eu possa conversar com todo mundo e estar ali no meio. Mas quando você tem que participar da panelinha do grupo do Bolinha, eu já não gosto. Aí eu não Uhum, participo, cara. Pra você ter, ó, eu tenho 20 anos de trabalho. A passeata do Raul tem uns 10 anos que tocam lá e tudo mais. Eu nunca fui convidado para tocar no palco, porque eu nunca participei de clubismo e nem de qualquer coisa que uhum, fosse, uhum. saca? É, eu não gosto Eu também. já corri pra caramba lá, já corri pra caramba. Então, às vezes os cara não vê essa possibilidade. Eles têm uma nhaca com você, alguma coisa, algum insight que não deu, mas o cara não sabe passar por cima disso e fala: "Poxa, aquele maluco ali toca na rua, aquele maluco leva mensagem pra cá, leva mensagem pra lá, Uhum, leva mensagem para outro canto, talvez ele mereça". uhum, Tá lá pelo mestre, pelo mentor dele, que todo mundo tá aqui numa junção. E por ter essa mentalidade, às vezes eu até perdi a oportunidade de estar lá em cima. hum. Porque, poxa, chamar eu, mas não chamar o amiguinho. O O que que tu acha amiguinho que que é também isso? tem. Tu acha que é medo deles perderem o espaço, que vê que tu pode ser um cara bom, inveja? O que que tu acha que isso Não, cara, tem muito cara é bom. protecionismo dessa Cara, tem galera? muita gente boa Hum, lá, cara. Meus amigos, assim, que tem banda, uhum, tem muita gente boa. Tem um menino agora, que eu esqueci o nome dele, que é do Maranhão. Bicho, o cara canta muito, Raulzito, sabe? uhum, Lindamente. O dobro que eu, sabe? Eu sei admirar as pessoas. Tem hum, muitos amigos que, ó, tem um bando do Raul, que são meus amigos, que fazem um trabalho excepcional, sabe? Que tocava com. Que tinha antigamente o Roberto Seixas, que é o cover oficial, que é a mãe dele que deu o alvará, ele conversava com a mãe, conversava com o pai. Então eu cresci ouvindo o Roberto. uhum, Eu ia pro show do Roberto Seixas, ia lá me emocionar e ver como ele fazia toda a parada, né? aham, E ele era um cara muito, muito profissional, um dos mais profissionais que eu conhecia, assim, no meio de Raul, assim, você falava, poxa, o cara é sensacional, bicho, aham, saca? E tem muita gente boa. Tem muito menino bom, tem muita gente boa, mas às vezes por desavenças ou fatos que a gente não consegue passar por cima, eu tenho passar por cima em favor do mestre, uhum, acaba ser finalizando o mesmo de sempre. uhum, Ah, vamos lá no mesmo de sempre? aham, Vamos comer um hambúrguer no McDonald's? É isso aí, aham, saca? Eu queria, não, eu não tô falando de mim, eu queria ver outros negros uhum, que tá lá, que também batalha, que tá ali fazendo, tá levando a mensagem, aham. e talvez não tenha uma abertura de espaço. Eu já sou grato por estar no Japão, bicho, você sabe? Ô, Nossa Senhora, né, nego? Ó, Poxa vida, né? né? Que preparação Deixou de ser meme. que, que preparação que Deus me deu, né, cara? Ô, tô Pode crer. felizíssimo. Ó, e eu vi lá no seu Insta lá que a filha do Raul Seixas te deu um maior apoio, né? Deu, cara. Tu, tu, Vivi. tu chegou a conhecer ela? Ela tá tocando uns eletrônicos, né? Ela tem 20 anos de carreira também. Ela Ah, pode faz crer. um eletrônico, ela Aham. já tem um público consolidado. Ela fez até um eletrônico com as músicas do pai dela, sabe? Ah, é? Ficou legal disso, ficou Ó, bom, será que ficou bom. encontra lá no Encontra, SoundCloud? encontra, encontra no No YouTube. YouTube? Só colocar lá que ela tem um trabalho bem legal assim e até Pode crer. diferente, né? Aham. Ela trouxe um som diferente assim pro Raul que foi bacana, porque o Raul é aquela coisa, quanto mais você não precisa fazer do mesmo jeito que ele. Você pode fazer de outras formas. Então, Aham. Raul você escuta de vários estilos e eu pelo menos eu acho bom. Aham. Saca? E a Vivi, foi uma menina, assim, excepcional, assim, desde que ficou sabendo que eu estava vindo pra cá, Aham. deu maior apoio. Falou: "Ô, meu pai deve estar orgulhoso de você". Sabe, quando ela disse isso aí, chega, me arrepiou todinho, assim, foi poxa, bicho. Esses dias mesmo eu tava mandando a mensagem pra ela pelo WhatsApp, ela falou: "Meu Deus,
Que susto, tô suando frio, parece que meu pai que tá mandando mensagem pra mim. Aí Pode eu falei: crer. "Poxa", então isso é uma coisa que a gente tá fazendo legal o Aham, trabalho, porque além de eu fazer, eu gosto de estar navegando na mesma onda. Eu aham. falo que ele é meu mentor, ele vai assoprando no meu ouvido: "Qual é o papo?". Às vezes eu penso: "Qual é o papo, Raulzito?". Aí ele vem aqui no meu ouvido e dá aquele insight assoprado: "Ó, nego, é assim, bicho, a jogada é essa", Pode crer, sabe. é. E ela me deu um apoio excepcional, cara, que eu não estava esperando e, tipo, me empurrou. E tem meu brother que o Raul foi melhor amigo de um cara chamado Silvio Passo, e eu consegui ficar 10 anos do lado desse cara. Ah, é? Você imagina? Tocando? Tocando, vivendo, Ah, vivenciando, sabe, aham, e ele pegando as roupas do Raul. aham. Ele falou: "Ó, coloca aí esse colete de guitarra", e você fala: "Meu Ah, Deus", pode eu crer. puta, porque quando você eu não idolatro o Raul, mas ele é eu sou fã dele, né, cara, meu ídolo, então quando você vê uma coisa assim do seu ídolo, você fala: "Nossa, mano, que legal, cara". Aí você pega e você veste, então esse laboratório que ele me deu, Aham. de poder vestir as roupas de Raul, de conversar com ele falar, várias madrugadas a gente junto, fazer os mesmos rolê que ele fazia com o Raul, parar na padaria, assim, do Estadão em São Paulo, comer o mesmo lanche que ele comeu com o Raul. Então essa experiência que ele me deu, esse laboratório, que para mim foi um laboratório gigantesco, para mim foi enorme, para mim estar fazendo o que eu faço hoje. Uhum. Porque às vezes, assim, o que ele me mostrava, como o Raul era humilde, como ele se importava com o outro, sabe. Aham. Raul, tipo, tava com um jaco e tinha alguém passando frio na rua, ele pegava e dava, porque ele sabia que ele ia para casa e poderia se esquentar, Aham. saca. Então essa coisa de ele se importar com o outro, pra mim, eu falava: "Nossa, esse é mesmo, né, bicho". E ele falava: "Você não sabe me dar maior". E às vezes as mulheres davam pra ele vindo dos Estados Unidos, o jaco, coisa mais linda, ele vai lá e dá para o cara. Uhum. Mas ele não se importava que estava vindo, que era caro, que era isso, que era aquilo, que era único. Ele Uhum. não estava se importando se o negócio era único ou não. Ele estava matando uma necessidade ali do irmão dele, de Aham. de de alguém próximo. Esse olhar de São empatia outros valores, né? esse olhar de empatia dele me motiva muito, cara. Esse olhar de você olhar o próximo assim e falar: "Nossa, cara". E você, a cada abraço que você dá numa pessoa, se for sincero, você acaba transmitindo uma energia para outra, né. Uhum. Então eu acredito muito nele, nesse lado, assim, desse lado de empatia, de amor que ele tinha pelo ser humano. Por isso que as músicas dele, ele sempre queria falar com o ser humano. Ele falava que o meu egoísmo é tão egoísta que o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Uhum. Saca? Você vai falar, Eu estava escutando hoje essa música. então, Aham. muito louco isso, né, cara? É muito louco se você pegar e pegar essas letras mesmo e destrinchar na sua mão assim, você vai ver que, ó, E entender mesmo a mensagem, a né? mensagem. Você só não Aham. tá cantando ali, você tá, nossa, mano, o auge do meu egoísmo é querer ajudar. Então, se eu sair daqui agora e ver uma coisa que que me toque o coração e eu puder ajudar, eu vou ajudar. Uhum. E é isso que me motiva. Massa. É isso que eu levo pra mim. Deixa eu ver que horas são. Ó, logo mais a gente tem que ir. Então vamos dar uma palhinha pra nós aí, Oh, então. vamos Só de uma sim, palhinha. vamos sim. Só toca aí, deixa eu ver se tá saindo. Foi? Fica à vontade. Então vamos lá. Eu vou tocar uma música, eh, que a gente vai falar que você pode conquistar tudo aquilo que você quiser, é só sentir a presença de Deus. Basta ser sincero e desejar profundo assim, sabe? Deus tá em todo momento. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando, foi justamente em um sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora,
Me come, me gospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou guitar, 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 guitar. Essa coisa, sabe? Deus, ele tá onipresente a todo momento. Dá pra sentir ele aqui agora, ou aí também. É isso aí, cara. Ó, Eu adoro essa música, bicho. Mas a música da minha vida mesmo, que agora que tá batendo, é a Metamorfose Ambulante, metamorfose porque ambulante. é aquela que tá falando assim, você pode ser melhor a cada segundo, sabe? É isso aí, gente. Aqui no nosso programa de hoje, Adam Andrade, muito massa. Logo mais a gente vai estar lá em Sisak, no ponto G, né? E vocês é o nosso convidado, chega lá, vem junto comigo. É o penúltimo show da turnê. É um prazer imenso estar aqui. Convido vocês a participarem dessa mensagem, que com toda certeza vai ser uma energia incrível, sabe? E todo mundo vai ficar alegre ali. Então, eu convido você a participar desse show, que com certeza você vai sentir uma energia diferente e surpreendente. É isso aí. Vai ter mais duas bandas lá que vai fazer a Vou abertura, fazer essa o rock and abertura. roll lá Vai ser o Unchained, da galera lá de Sisak mesmo, e a Brown Man The Sun, que uma banda de filipino. Os cara manjam, Ai, hein? que da hora. É. E é isso aí. Logo Então, mais aí, galera, as portas vão abrir às 7 horas, a bilheteria. E, e e vai ser logo lindo. mais aí, né? Chega lá, vai curtir essa vibe, vamos curtir essa noite maravilhosa que vai ser aqui de hoje. Essas duas bandas que com certeza vai ser muito bonita. E vamos chegar, vamos brindar, abraçar um outro e ver a vida de uma forma mais leve e diferente. Vai ter um balde de vodka lá, viu, galera? Então é isso aí. Conosco aqui a presença de Adam Andrade. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado você, meu irmão. Obrigado pelo espaço, obrigado pela gentileza, obrigado por me receber assim tão feliz, tão natural. Gostei muito de estar aqui e sucesso é sua prova, é a sua existência. Então, que seja para sempre, enquanto você conseguir e almejar aquilo, basta ser sincero e desejar profundo que vai dar, tudo dá certo, sabe? Quando você tá conectado com o universo, nego, vai chegar, é É, assim. é bem Então, essa. é isso aí, vamos que vamos. É isso aí. Muito obrigado, então. Falou, pessoal. Tchau, gente, até a próxima. Até. Tchau, tchau.